Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre os Paranormal Paranoids, que seria um grupo de youtubers lá do comecinho do YouTube, 2007, que supostamente desapareceu de maneira misteriosa por volta de 2008. Fazendo a pesquisa aqui no Google, você vai encontrar um vídeo a esse respeito, você vai encontrar algumas matérias, você vai encontrar alguns perfis, mas eu não achei nenhum texto propriamente escrito bonitinho do jeito que eu gostaria para poder usar ali no exemplo do nosso roteiro. Então eu vou reproduzir a história por minha conta. Isso começa da seguinte forma: em maio de 2021, uma conta no Twitter de apelido Jess fez uma thread a respeito desse canal, Paranormal Paranoids, que tinha 4 pessoas: Riley, Laura, Peter e David. Essas pessoas gravavam vídeos se aventurando em locais considerados mal assombrados, e a Jess era uma verdadeira fã desse grupo nessa época, quando ela ainda era criança. Só que em algum momento esse grupo desapareceu, parou de postar vídeo e o canal foi deletado. O canal saiu do ar. A Jess, nessa thread, manifesta o desejo de saber mais sobre o grupo e o que aconteceu com eles, e um usuário anônimo responde ela e manda alguns vídeos do canal. A princípio isso parece um negócio prestativo, mas fica assustador porque esse cara também começa a mandar vídeos que não pareciam ser do canal, então vídeos privados da Riley, por exemplo, ou compartilhando fotografias assustadoras e assim por diante. Mas de qualquer jeito, a Jess mandou todos esses vídeos para um canal do YouTube que ela fez. Nos vídeos, essas aventuras vão ficando cada vez mais sombrias, algumas criaturas são vistas de relance, então tem esse fantasma na floresta, essa criatura na janela, que a gente vai falar dela mais adiante, e essa criatura muito bem definida, muito bem visível numa escola. E a gente tem um vídeo da Riley na qual ela se diz muito abalada psicologicamente. Ela menciona que quando era mais nova tinha um sonho recorrente de uma criatura na janela. Ela também disse sentindo mal depois do episódio que essa criatura aparece, mas ela diz que o grupo ainda vai para um local chamado Shelby Oaks, e que tudo bem, ela está disposta a fazer isso. E a gente tem um último vídeo na qual a Riley aparece bastante abalada. Ela diz que está assustada, você ouve batidas na porta, você vê a dita criatura na janela, ela pega uma faca, grita, batidas são ouvidas e basicamente o vídeo termina. Então isso fica como um mistério, ok? Os youtubers desapareceram e não somente isso. Aparentemente desapareceram em condições bastante assustadoras. Vamos falar então a princípio como que a história surgiu. Eu já contei algumas coisas, mas agora eu vou dar mais detalhes. Aqui a gente tem a thread da Jess, como você pode checar. É do dia 19 de maio de 21. Ela conta o que eu já falei para vocês e posta uma fotografia do grupo. Aqui nós temos Riley, a Laura, o Peter e o David. Agora, como ela diz, os Paranormal Paranoids simplesmente desapareceram, não mandaram nenhum vídeo de despedida ou mensagem. Ela diz que os fãs mandavam perguntas, mas eram ignorados. Então a gente imagina que teve um certo movimento na internet em busca desse grupo, a gente vai falar disso mais adiante. Ela lembra de ter ficado obcecada com esse desaparecimento e tirava print dos vídeos, perguntava na internet sobre, como ela manda também uma captura do Yahoo Respostas aqui, que ela menciona ter encontrado. Depois, no dia 23 de maio de 2021, esse segundo usuário anônimo aparece no Twitter, manda uma captura de uma pergunta que ela fez na Quora, da mesma época, também do dia 19 de maio, na qual a Jess pergunta a respeito dos youtubers. Então esse cara diz que a Jess está procurando por respostas e que ele tem essas ditas respostas, que ele está disponível para dar essas respostas. Eles começam a conversar, só que já no dia 23 de maio, a Jess afirma que esse usuário, ele é indicado aqui por NO1R, um sinal de mais, e além disso também um acento circunflexo para cima. Eu vou chamar de usuário anônimo porque é mais fácil. Ela afirma que as interações estavam adquirindo um tom de perseguição, stalking, um tom mais assustadora, porque esse cara tinha inclusive mandado um vídeo caseiro da Riley para ele, além de um desenho assustador. Aqui a gente tem a cena do vídeo caseiro, que é basicamente ela cantando e tocando o violão. Esse aqui é o desenho assustador que ele enviou. De qualquer jeito, no dia 24 de maio, a Jess cria um canal no YouTube. Esse canal do YouTube está disponível aqui. E a ideia, basicamente, é enviar os vídeos que ela recebe. E todos os vídeos que ela envia, ela faz envio desde o dia 24 de maio até o dia 4 de julho, são enviados primeiro pelo usuário anônimo no Twitter. O usuário anônimo manda para ela no Twitter, ela manda para o YouTube. E o último vídeo, que é de setembro de 2021, é um vídeo em que a própria Jess, essa moça aqui, supostamente, se manifesta.
Aqui a gente vai falar depois de cada um desses casos específicos. Aqui eu vou só falar por cima. Aqui são vídeos supostamente do canal mesmo. Aqui é esse vídeo privado da Riley. Aqui é um dos episódios. Aqui é uma filmagem de câmera de segurança que entra nesse contexto assustador. Aqui é o vídeo em que a Riley desenha aquela figura assustadora que eu mostrei pra vocês e relaciona com o sonho dela. Esse vídeo aqui supostamente seria privado, porque ela mesma pede para não ser colocado no YouTube. Aqui a gente tem mais uma vez alguns episódios do próprio canal. Aqui uma conversa sobre esse sonho recorrente do homem na janela. Mais uma vez algumas outras conversas. Aqui é a última mensagem da Riley, aquela que eu falei de que aparece a criatura na janela e ela ouve batidas na porta. Aqui é um vídeo da Riley dizendo tá se sentindo mal desde o vídeo sobre a escola, esse vídeo aqui, e que então ela pensa em fazer uma pausa depois que eles forem para Shelby Oaks. E Shelby Oaks é justamente então onde esse desaparecimento teria acontecido. De qualquer jeito, a história progride. A Jess posta uma captura do próprio YouTube aqui no Twitter. A gente vai falar dessa captura mais adiante. O usuário anônimo manda um cartaz dos desaparecidos, conforme você pode checar. Esse cartaz está aqui numa espécie de cabana abandonada. A gente também vai falar disso mais adiante. Ela mais uma vez reposta e inclusive coloca aqui um nome dos desaparecidos. Então você também vai ver essa versão em maior resolução. Depois, no dia 24 de junho, a Jess posta que esse mesmo usuário anônimo supostamente encontrou o e-mail dela, enviou a dita última mensagem da Riley, que eu já falei para vocês, e neste período, em praticamente todo esse período, ela recebe várias mensagens de pessoas que cobriram o caso, que fizeram um vídeo a respeito. Algumas até que sugeriram que isso era simplesmente um jogo, uma ficção. Você vai entender melhor o que é esse jogo mais adiante. E de qualquer jeito, ela sempre agradece e, inclusive, menciona como se as pessoas estivessem ajudando a espalhar a palavra a respeito desse grupo que teria desaparecido. Ela, inclusive, divulga um Reddit e também um servidor do Discord para falar a esse respeito. Além disso, só para terminar essa parte, a gente tem algumas redes sociais adicionais. A gente tem um canal com o mesmo nome do usuário anônimo. Esse canal está no YouTube, só que não tem nenhum conteúdo, ele nunca apareceu relacionado com o tema, então é provável que ele não seja propriamente a ver com essas contas que eu mostrei, seja simplesmente um fã reproduzindo. Porém, a gente tem um perfil no Quora. Esse aqui é a pergunta que foi feita pela Jess, conforme está neste link aqui. Aqui as pessoas basicamente respondem dizendo que fantasmas não existem e tal. O resumo do rolê é esse. E aqui, claro, a gente tem toda a atividade dela na Quora, as edições e assim por diante, que você pode checar. A gente também tem uma página no Reddit da Jess, que aqui, basicamente, ela fala a respeito de fantasma, assombração, eventos assim, e menciona também que ela gosta de X-Files. A gente vai falar disso também mais adiante. Nessa parte tem uma coisinha suspeita que eu quero apontar para vocês, que a gente já até chegou em casos semelhantes em que todas as contas envolvidas pareciam surgir ao mesmo tempo. Esse é um desses casos. Perceba aqui que o Twitter da Jess foi criado no dia 19 de maio de 2021. Perceba que o Reddit da Jess foi criado também no dia 19 de maio de 2021 e que a Quora da Jess também foi criada no mesmo dia, 19 de maio de 2021. Por sua vez, a página do usuário anônimo desconhecido foi criada no dia 22 de maio de 2021. Inclusive, esse usuário desconhecido, que é justamente quem interage com a Jess de forma significativa, que é quem apresenta coisas que a Jess aproveita, foi a primeira conta a interagir com a Jess. Essa aqui foi a primeira conta que respondeu ela no Twitter. Então isso também é bastante suspeito, porque o caso da Jess, ela postou no dia 19 de maio, no dia 23 de maio o caso dela era praticamente desconhecido, o caso dela não tinha relevância nenhuma, ninguém tinha interagido, a gente pode verificar isso, ninguém tinha respondido nada e tudo mais. E justamente a primeira pessoa que responde é a pessoa que é vital para todo o desenrolar da história. Isso é bem semelhante com alguns outros situações de uma história ficcional se desenrolando que a gente já abordou. Mas claro, a Jess tem uma desculpa conveniente para não apresentar absolutamente nenhuma rede social, nenhum registro de que ela esteve na internet antes de 19 de maio de 21. Ela afirma que ela tenta evitar a rede social porque tem receio justamente do monitoramento que é realizado, das informações que são agregadas, e que ela ainda assim está usando uma VPN. Então ela usa essa suposta paranoia com rede social para justificar por que, afinal de contas, quando você procura por ela, você percebe que ela não existe na internet antes dessa data.
Agora, claro, vamos falar, afinal de contas, se tem registros de que esse dito canal desapareceu lá em 2008. Porque ela mesma disse que os fãs ficaram procurando por informações, então talvez a gente encontre alguma pegada disso na internet. O lugar que a gente sempre faz isso é, em primeiro lugar, a pesquisa do Google. Então eu filtrei para Paranormal Paranoids antes de 1 de janeiro de 2021. Só que ele não está muito legal hoje. O Google está retornando, por exemplo, vídeo de 2 dias atrás, outros vídeos do mesmo canal de 2021, vídeos que não tem nenhuma relação. Esse post aqui, supostamente de 2010, acho que esse seria até o mais importante, mas quando você abre, você percebe que, na verdade, é de 14 de agosto de 2021. Então, assim como esse post e todos os demais aqui, você pode verificar um por um se você quiser, são simplesmente falsos positivos que o Google indexa por engano, inclusive do próprio YouTube. Mas em suma, Paranormal Paranoids não dá nenhum resultado válido para antes de janeiro de 2021. O Google Trends confirma isso pra gente. Quando você faz a pesquisa, você percebe que o termo aparece somente aqui, e é bem chatinho de centralizar, mas em junho de 2021. Mais especificamente, quando você filtra a busca do Google Trends do jeito um pouquinho menor, né? Então vamos colocar aqui, por exemplo, aqui ele está pegando, nunca sei se ele está invertendo ou não, mas vamos começar desse jeito. Eu vou colocar aqui 7/1/2021 e eu vou colocar, na verdade, 5, porque a gente está indo de maio até junho. E de fato ele fez isso, ele está pesquisando de maio até junho deste jeito. Então aqui ele vai indicar pra gente que a pesquisa para Paranormal Paranoids surgiu no dia 3 de junho de 2021. As pessoas começaram a se interessar por isso, a pesquisar isso no Google dessa data. Antes disso, a linha aqui é vazia, não tem absolutamente nada indicando. E essa data é condizente com o vídeo de um cara chamado Sir Spooks, que fez uma publicação, provavelmente aqui a diferença entre 2 e 3 é simplesmente de fuso horário, mas que fez uma publicação a respeito desse tema neste dia e deixou inclusive todos os demais links. Ou seja, o tema era simplesmente desconhecido e não tem registros de que existiam na internet naquela época. Mas aí eu me perguntei, ok, o Paranormal Paranoids supostamente teria surgido em 2006 ou 2007, desaparecido em algum momento, teria desaparecido em 2008, conforme ela afirma, e o canal teria sido deletado em algum momento depois. Mas será que eles só não eram anônimos, entre aspas, o bastante na internet para não serem tão pesquisados e deixar a pegada? Para isso, mais uma vez, eu peguei uma série de youtubers daquela época, ou aproximadamente daquela época, junto com a data que eles começaram, e coloquei no Google Trends para ver o que ia acontecer. E a gente percebe que não, isso não é uma desculpa, porque vários desses youtubers, eu até meti o Manual do Mundo aqui no meio, são pesquisados nessa época. Então eles começam em certo momento, alguns começam em 2006, alguns em 2008, mas eles são pesquisados. Você tem pelo menos algum resultado, você não tem uma linha plana, como acontece aqui no Google Trends. A Paranormal Paranoid seria um caso único se ela de fato existir, porque quando você pesquisa por outros youtubers, quando você faz essa busca, você verifica que eles são perfeitamente pesquisados nessa época, mesmo tendo acabado de começar. Mesmo tendo começado o canal, tendo postado os primeiros vídeos, isso não impede que eles sejam pesquisados e que a existência deles fique registrada. Se por acaso, sei lá, o Jarvis Johnson tivesse desaparecido em 2008, provavelmente essa linha ia ficar praticamente plana no futuro. Mas ainda assim, as pesquisas antes de 2008 continuariam existindo. Ok, a gente tem as capturas apresentadas. A primeira delas é a captura do Yahoo Respostas. O Yahoo Respostas convenientemente saiu no ar no dia 4 de maio de 2021, então a gente simplesmente não consegue pesquisar por essa resposta no Google como a gente faria, porque ele saiu do ar. Então ela tem uma desculpa elegante para a gente não achar isso aqui. Isso aqui foi postado dias depois dele sair do ar. Aqui a gente tem o nome de usuário de quem faz a pergunta, Miss Min. Miss Min é uma palavra em sueco para relembrar. Então, simplesmente não dá para achar outros resultados disso no Yahoo Resposta, nome de usuário. Isso não significa nada, mesmo que a gente encontre. E KevB, que é a pessoa que responde a segunda... que a pessoa que dá a resposta propriamente, é uma sigla para um aeroporto na Flórida, então é pior ainda. Também não dá para achar nada. Porém, a gente tem o nome de usuário, jazz.mulder95. Esse nome de usuário, você pode fazer uma pesquisa no Google e você não vai encontrar absolutamente nada. Pode colocar um espaço aqui em cima, você também não vai achar resultado nenhum a respeito dela, conforme você pode perceber. Todos os resultados que aparecem aqui são sem aspas, e aí simplesmente é uma Jessica Mulder que não tem nada a ver, é o
próprio nome Jessica Anne Mulder, é algum termo que tenha Fox Mulder, você vai saber daqui a pouquinho quem ele é. Enfim, nenhum resultado para o nick dela. Ela diz que ela colocou esse nick porque ela tinha 11 anos e achava que ela ia se casar com o Fox Mulder, que eu acabei de falar, do X-Files. Basicamente, se ela usou esse nick de fato, então não tem nenhuma evidência de que esse nick existiu. A gente tem também a página do YouTube. Aqui você pode pesquisar pela URL parcial do vídeo. Aparece uma URL aqui, 9DFWZP7T. Cortou, a imagem cortou, a gente não tem inteiro. Fazendo a pesquisa, não encontramos resultado nenhum. Para dar um exemplo de como isso funciona, vou pegar aqui o que é conhecido como o primeiro vídeo do YouTube, selecionar toda a pesquisa, todo o ID do vídeo, vou cortar uma parte e vou dar Enter e você vai ver que ainda assim ele apresenta resultados. Então, mesmo com esse ID parcial, a gente deveria ser capaz de obter algum resultado. Se ele tivesse ficado em qualquer outro lugar, alguém comentado esse vídeo, alguém incorporado esse vídeo numa página, enfim, mais uma vez, nenhum resultado. A página tem um certo layout. Esse layout, algumas pessoas apontaram que era suspeito, porque isso aqui não condizia com o layout do YouTube, mas eu fui aqui numa busca de todas as páginas que tem essa string aqui, esse termo, basicamente de todos os vídeos arquivados no YouTube, e eu consegui localizar um momento em que esse layout aparece propriamente. Então, a gente tem aqui um layout de 8 de setembro de 2008, esse layout não serve. Por que esse layout não serve? Porque no caso da captura da Jess, a gente tem a URL e a gente tem o campo de incorporação. Aqui, nesse layout de 2008, a gente só tem o campo de incorporação. Porém, a gente tem um layout de 11 de setembro de 2008. Esse layout aqui apresenta tudo que a página da Jess apresenta. Os botões aqui das ações estão iguaizinhos. O player, claro, não aparece por causa do Flash Player, mas isso não tem nada a ver propriamente. Enfim, todo o design é igual e aqui a gente tem From, Edit, beleza, mais informações, caso houver, e a URL e mais o botão de incorporação, e é exatamente isso que nós temos aqui. Mesmo design, portanto, essa captura segue um design válido do YouTube. Agora acontece que, já em 25 de novembro de 2008, esse design deixa de valer, porque aqueles from e edit que eu tinha te mostrado não existem mais. Ou seja, essa captura, se ela for verdadeira, ela foi feita obrigatoriamente depois de 8 de setembro e antes do dia 25 de novembro. Caso ela seja verdadeira, apesar de que a gente não tem como confirmar se ela é verdadeira ou não, porque ela é só uma captura. E editar uma captura, como você deve ter imaginado, é uma coisa extremamente simples. Tudo que você precisa fazer é pegar qualquer uma desses exemplos aqui, por exemplo esse, e aí você vai editar. Você vai trocar a foto de usuário, você vai fazer um inspecionar elemento, aquele bom e velho inspecionar elemento para você colocar outro nome. Você vai, claro, aqui falta o Flash Player, então você vai no Photoshop depois abaixar toda essa parte aqui, para aqui. O título do vídeo apareça lá, e depois no final você simplesmente reduz a qualidade da sua imagem para fazer ela parecer um print daquela época. De qualquer jeito, a moral da história desse capítulo é: a gente não achou nenhuma evidência, nenhuma pegada, nenhum registro de que os Paranormal Paranoids foram um canal real lá por volta de 2008. Mais cedo no vídeo eu tinha te mostrado aquele papel do desaparecimento. Acontece que esse papel foi encontrado no mundo real. Os usuários fãs dessa história foram tentando entender, afinal de contas, onde isso era, descobriram que o local era no Chippewa Lake Park, que é basicamente um parque em Ohio. Aqui você pode ter mais informações sobre ele, só que ele é um parque abandonado. Ele é simplesmente um antigo parque que agora não tem nada, agora só tem coisas abandonadas mesmo, propriamente em ruínas. De qualquer jeito, uma pessoa foi lá e encontrou esse papel. Tem até a foto dele aqui com o papel na árvore. A primeira coisa que a gente percebe aqui é que esses papéis têm que ter sido colocados recentemente, porque é um papel, convenhamos. Se você cola um papel em algum espaço aberto, esse papel ao longo do tempo vai se degradando. Tanto é que aqui ele já está bastante degradado e o papel degrada rápido. Chove, etc. Enfim, ele se degrada bastante rápido, o que indica que tem pessoas ativamente colando esses cartazes. Agora, o único lugar em que esses cartazes estão é num parque abandonado. Isso é bastante estranho, porque se você está procurando um desaparecido, você vai colocar onde? No meio da floresta, num lugar abandonado e perigoso que ninguém vai? Não, você vai colocar num lugar movimentado. Você vai colocar na cidade, você vai colocar em regiões do tipo. Mas de qualquer jeito, a gente tem aqui o nome das pessoas: Peter Bailey, Riley Brennan, Laura Tucker e David Reynolds.
e David Reynolds, e a gente pode pesquisar para descobrir se eles, afinal de contas, parecem ou não ser desaparecidos no mundo real. Para isso, a gente pode usar essa base de dados aqui de pessoas desaparecidas, em que aqui você simplesmente faz a pesquisa. Então, Peter, por exemplo, ele vai filtrar para 43 pessoas de nome Peter, dadas como desaparecidas, e aí você vai colocar Bailey desse jeito, Bailey, e você vai checar, nesse caso, que não tem nenhum resultado, 0 resultado. Se você fizer a busca, vai dar erro porque não tem ninguém. Você pode também pesquisar no Google para ver se você encontra alguma coisa. No caso do Peter Bailey é difícil porque ele é um jornalista e também é o nome de uma agência de audiovisual, mais complicado de fazer. E você pode também pesquisar pelo nome Peter Bailey para ver se a gente acha algum perfil antigo dele em alguma rede social, em algum lugar, indicando que esse cara existia antes de desaparecer. Nenhum resultado. A gente tenta fazer a mesma coisa para Riley, nenhum resultado. Laura Tucker é difícil porque ela é várias pessoas aqui, uma autora, uma atriz e uma personagem de South Park, mas de qualquer jeito nenhum resultado em desaparecidos, nenhum perfil. David Reynolds é uma exceção, David Reynolds tem um desaparecido, então você pesquisa aqui David Reynolds, vai aparecer uma pessoa, ou pelo menos apareceu ontem, search, mas aí você vai perceber que ele desapareceu em 2021 e que ele tinha 15 anos. Definitivamente não é o nosso David Reynolds, que é um cara de barba, alto e que teria desaparecido em 2008. Esse David Reynolds aqui tinha apenas 4 anos nessa época. Também é mencionado que o local do desaparecimento seria Shelby Oaks, em Ohio. Inclusive, o banner aqui diz: visto por último perto de Shelby Oaks, Ohio. Porém, não tem um lugar chamado Shelby Oaks em Ohio. Tem, no máximo, um campo de golfe com esse nome em Ohio. Esse campo de golfe fica em Sydney. Sydney é relativamente distante, acho que é 2h30 de viagem do parque em questão. E, enfim, não existe. Simplesmente não há um local quando a gente pesquisa por Shelby Oaks em Ohio. Isso não é o nome de um condado, de uma região ou de uma cidade. Não encontramos nenhum resultado a esse respeito lá em Ohio, apesar de que, claro, o nome Shelby Oaks, fora de Ohio, é o nome de um complexo de apartamento em Kentucky, uma escola no Tennessee e assim por diante. A próxima análise que a gente pode fazer diz respeito ao local em que esses vídeos seriam gravados e a respeito de detalhes que a gente pode observar no vídeo que poderia ser estranho. Então, na introdução dos vídeos, sempre tem uma intro no comecinho. Eu não vou tocar aqui por direitos autorais. Mas na introdução, a Riley usa uma camisa, que é uma das poucas peças de vestuário reconhecíveis, escrito Coconuts. Basicamente, essa camisa é vendida em lojas de vestuário old school, de vestuário antigo. Então, se você vai fazer um filme que se passa nessa época, você pode, por exemplo, comprar essa camisa. É uma camisa idêntica à camisa que a Riley está usando. Eu não consegui descobrir se, afinal de contas, essa camisa era produzida lá em 2008. Se essa camisa aqui foi uma inspiração atual, feita com base numa marca de entretenimento chamada Coconuts, conforme você pode notar aqui, ou se essa camisa é uma réplica de uma camisa que as pessoas usavam de fato em 2008. De qualquer jeito, você pode comprar essa camisa na internet e fazer um vídeo parecido, caso você queira. Aí a gente tem um vídeo sobre a Mary Talbert, que corresponde a esse episódio aqui. Esse vídeo conta a respeito de uma mulher chamada Mary Talbert, que teria falecido em 1994, cometendo suicídio na floresta, aos 26 anos. Ela, portanto, nasceu em 1968. Eu fiz uma pesquisa no Newspapers, afinal de contas, será que a Mary Talbert existe? Não achei resultado nenhum a esse respeito. Os resultados que ele elenca aqui são apenas falsos positivos. Tentei pesquisar por obituários. Várias Mary Talbert, conforme você pode perceber, morreram, mas nenhuma delas corresponde ao que a gente procura. Essa aqui é uma senhora de 91 anos, essas aqui morreram na Geórgia, e assim por diante. Essa aqui também, até tem uma foto da suposta Mary Talbert, essa fotografia aqui, também não parece nem um pouco com a senhora que foi vista aqui. A única Mary Talbert de Ohio é essa última Mary Talbert aqui. Porém, você vai lá no obituário e você descobre, apesar dele não mencionar a idade dela, você percebe que ela faleceu em 2002, isso já é um ponto. Além disso, ela tinha 4 filhos e também 3 netos. Essa moça aqui definitivamente não é uma senhora com 4 filhos e 3 netos. Então, a gente não achou evidência nenhuma sobre a Mary Talbert. Essa é a moral da história. A gente consegue também, aparece pouco do local em si, mas a gente consegue identificar onde isso foi gravado. É um local chamado Waterworks Park. Esse parque fica
em Cuyahoga Falls, em Ohio, que é onde supostamente a própria Mary Talbert teria morrido. A gente pode perceber aqui no Street View que o mesmo tipo de banco aparece tanto na cena do vídeo quanto nas imagens do parque, só que infelizmente o local em que essa cena foi gravada não está no Street View. Eu consegui deduzir, a partir da presença dessa grade no fundo, dessa gradinha aqui e também desses postes, que o local corresponde a essa parte aqui. Então, provavelmente eles estão em um desses cantos, em uma desses lados aqui. Aqui a gente tem os postes, que aparece inclusive um poste na cena, e aqui no fundo o que a gente tem é essa gradinha. Só que a gente de fato não consegue jogar o bonequinho do Street View nessa região para ver. Também não tem nenhum registro de uma mulher que teria cometido suicídio aqui na floresta que eles exploram no Waterworks Park. Nessas pesquisas, para cada lugar, eu tento procurar por elementos de datação. Como assim? O Palestra Itália. O Palestra Itália é um bom exemplo. Aqui a gente tem o Palestra Itália. Esse estádio existiu por um bom tempo e foi demolido em 2011 para dar lugar ao Allianz Parque. Então, se eu tenho um vídeo que me mostra o Palestra Itália, então esse vídeo obrigatoriamente, pelo menos a cena do Palestra Itália, é de antes de 2011, porque eu não tenho como filmar o Palestra Itália em 2014, por exemplo, porque não existe mais Palestra Itália naquele lugar. Do mesmo jeito, se alguma cena mostra o Allianz Parque, então eu posso filtrar para depois desse momento. Então, ok, tá depois da inauguração do Allianz Parque, porque eu não consigo filmar o Allianz Parque, sei lá, em 2009, porque ele não existia ainda. Se eu não falar nada sobre isso, é porque não tem de fato nenhum elemento de datação. Por exemplo, no parque. No parque eu descobri que esses postes foram instalados depois de 2005. Então, ok, aparece o poste depois de 2005, mas isso não significa nada pra gente. Se a gente conseguisse checar, por exemplo, não, essa gradinha apareceu depois de 2013, então a gente consegue datar esse vídeo. Mas não acontece. Nesse caso não acontece. Aí a gente tem um vídeo que seria uma câmera de segurança enquanto eles abastecem o carro num posto de gasolina. Esse local em que aparece o carro, etc., chama-se MD Garage, como você pode verificar aqui. Isso aqui parece um posto de gasolina em Ohio, conforme você pode checar, porém a questão é, isso não é um posto de gasolina, isso é um museu, tem um museuzinho aqui dentro, tem algumas bombas de gasolina, e o que a gente tem aqui é simplesmente uma réplica, é simplesmente um elemento decorativo feito para imitar as bombas de gasolina da época, porque isso aqui originalmente era um posto de verdade em 1940, mas isso não bombeia gasolina nenhuma, tá? Ninguém para o carro ali para abastecer porque não tem combustível nessas bombas. Essas bombas são de mentira, digamos, hoje em dia elas não fazem mais nada. Além disso, até a gente tem mais uma evidência, aqui a gente tem uma foto dessa mesma garagem em 96. Lá na época, em 96, a garagem tinha outro estilo de bomba, que inclusive essa bomba aqui era funcional e provavelmente bombou gasolina até ter sido desativada. Depois foi colocada uma aqui, é decorativa, é histórica, etc. Mas não faz sentido parar o carro e esperar que o carro seja abastecido, porque ele nunca vai ser abastecido caso você faça isso. A gente tem então um próximo vídeo que é um episódio na prisão. Esse episódio foi gravado no local chamado Reformatório Estadual de Ohio. Esse é conhecido como uma das prisões mais assombradas da América, conforme você pode ver no site. Tem até uma aba chamada Paranormal, acho que isso já diz muita coisa pra gente. Aqui a gente pode checar que corresponde ao mesmo local, porque aparece essa pintura lá no vídeo deles, eu não vou tocar o vídeo como eu já disse, e também esse objeto aqui no púlpito. Isso aqui é simplesmente a capela do reformatório. Aqui a gente tem a mesma pintura e aqui o púlpito ele parece mais baixo. Mas lá no vídeo, depois ele muda o ângulo e você vê que ele é bem fundo. Quem quiser vai lá no vídeo. Basicamente a imagem do púlpito é isso aqui e o que aparece no vídeo é mais ou menos isso aqui em relação à perspectiva. E a questão é que já em 2007, para você poder gravar lá, para você poder ir lá, afinal de contas, tal, você tinha que pagar um tour. Inclusive chama-se Tour de Caça-Fantasmas. Então você reserva, fala, ó, eu e meus amigos vamos aí tal dia caçar fantasma. E os caras, ok, deixam você ir lá caçar fantasma. Porque é aquela coisa, todo dia um trouxa e um esperto saem na rua e o esperto ganha do trouxa em última instância. Então aqui, claro, dá lucro fazer isso, os caras, isso não degrada o patrimônio propriamente. Então desde 2007, isso vale ainda hoje, você pode pagar para fazer uma caça-fantasmas ali. Se você quer começar a caçar fantasmas agora, você pode ter um guia, e se você é um investigador experiente, você pode não ter a ajuda do guia e ficar por conta própria. De qualquer jeito, tanto hoje quanto naquela época,
Para os caras poderem fazer um vídeo lá, eles precisariam pagar, precisariam ter acesso e tudo mais. Depois a gente tem um episódio que se passa na escola. Esse episódio ele é peculiar por algumas razões. Ele tem várias cenas interiores, a gente não foi capaz de identificar, afinal de contas, onde essas cenas a princípio foram gravadas, na parte interior. Não tem tanto elemento que permita fazer essa identificação, porém a gente tem algumas cenas exteriores. Essas cenas exteriores mostram a fachada da escola. Supostamente chama Escola de Lincoln, conforme está indicado aqui. A fachada dessa escola foi identificada com sucesso. É um local chamado Ludlow School. Ludlow School não tem absolutamente nenhuma relação com Lincoln e também não tem nenhuma relação com eventos paranormais. A gente não achei nada a esse respeito. A princípio aqui, isso indica, exceto pela questão do posto de gasolina, que claro, isso aqui indica que essa cena pelo menos foi totalmente forjada, que os Paranormal Paranoids não são bem genuínos, eles inventam as suas histórias. Mas o que eu vou mostrar agora é uma evidência de que isso aqui não foi gravado em 2008. Por quê? Porque a gente tem a foto da fachada da escola. Então eu pensei, vamos ver como que a fachada da escola aparece em diversas épocas. Para isso a gente tem que voltar para o Street View, onde vai ter aquele opção de fazer a visão retroativa. Então, uma vez que você chega aqui no Street View, você vai ter essa região, essa fachada. Essa fachada corresponde propriamente à fachada da Ludlow School. Claro que aqui a gente tem algumas coisas encobrindo outras, então fica difícil da gente ver propriamente tudo. Mas aqui nós temos essas duas estruturas da casa, as duas estruturas. E nós temos aqui uma árvore que está sendo encoberta e também a chaminé, que na outra versão também está sendo encoberta. Mas perceba então que aqui, nessa região, a gente tem uma árvore, essa árvore está encoberta. Logicamente, aqui, na mesma região, essa árvore faz sentido também que ela esteja encoberta. Aí, essa fotografia é de julho de 2021, você pode voltar ela, por exemplo, para maio de 2029, aqui você vai ver um outro ângulo em que tanto a chaminé quanto essa mesma dita árvore existem. Mas o que acontece quando a gente volta para 2009? O que acontece quando a gente vai ver como que essa escola aparecia em 2009? Problemas. A mesma árvore que a gente já conhece está aqui, a chaminé está aqui. Agora, perceba que a gente tem uma árvore nesse local. Esse local aqui tinha uma árvore em 2009, certo? E a gente tinha mais uma árvore aqui. A gente tinha duas árvores que desapareceram. Vou mais uma vez mostrar. Essa aqui é aquela árvore que já existe, que eu já falei para vocês. Essa aqui é uma segunda árvore. E essa aqui é outra árvore ainda. Essa aqui ainda é uma árvore que fica nessa região aqui da fachada. Em outras palavras, a gente achou o nosso Allianz Parque, digamos assim. A gente achou o nosso elemento de datação. Essa fotografia não mostra a dita árvore. Ela mostra essa árvore aqui, claro. Mas a árvore que em 2009 existia nesse local aqui, deixa eu andar um pouquinho mais para frente só para te mostrar exatamente a qual árvore eu estou falando. Essa árvore aqui não existe nessa fotografia. Agora, o que acontece? Uma árvore desse tamanho, duas árvores, né? Essa árvore desse tamanho aqui e mais essa segunda árvore não crescem da noite para o dia. Ou melhor, não crescem nesse ponto em 2 anos. Você não planta uma mudinha que não aparece nessa foto, essa foto não fica desse tamanho em 2 anos. Então, ou essa foto foi tirada muito antes dessas árvores existirem, ou essa foto foi tirada depois dessas duas árvores terem sido cortadas. Na primeira possibilidade, de muito antes, então, ok, essa foto é, sei lá, de 1995. É possível, mas é pouco provável. Não achei nenhum indício dessa foto em nenhum outro lugar, essa foto não foi reproduzida, não veio de local algum. A segunda possibilidade é, essa é uma foto recente, o que de fato faz sentido, porque de fato a gente tem esses arbustos aqui que são bastante semelhantes e a gente não tem árvores onde existiam árvores em 2009. Ou seja, essa fotografia foi tirada, por exemplo, depois de 2014. Em 2014 essas árvores também já tinham sido cortadas. Só que esse vídeo supostamente é de 2007. Então como que você tem uma cena que só foi ser possível depois de 2014, ou sei lá, vamos ser muito generoso, depois de 2009, num vídeo de 2007? As coisas não fecham. Essa é uma foto recente num vídeo de 2007. Temos um paradoxo. Vamos entender depois como que esse paradoxo se traduz. Um último detalhe aqui no vídeo da escola, eu vou tentar exibir pelo menos essa parte dentro do uso justo para evitar qualquer tipo de strike de copyright, é que aqui a galera, claro, está explorando a escola e eles decidem abrir uma porta. Eles abrem essa porta, entram e aí de repente eles percebem que tinha uma criatura do outro lado, que abriu a porta, fechou a porta e aí, claro, desespero, todo mundo sai correndo. Agora, quando você volta nessa parte,
você consegue ver a mesma criatura já na porta, esperando o sinal para, afinal de contas, entrar em ação. Então você vai ver aqui nessa cena que eles entram no local e você vai ver a criatura aqui. Isso aqui, esse contorno é a cabeça da criatura. Aí, claro, aí a cena passa, já mostrei, vou mostrar mais uma vez. Depois eles tacam a câmera para a direita e a criatura inteira aparece. Então, claro, eles abriram a porta, o bicho já estava ali aberto, olhando, na verdade uma pessoa de máscara, olhando eles. Mas, claro, apesar de ver eles, não era o momento ainda de agir. Aí, a partir do momento em que há o sinal para a cena se desenrolar, eles olham, veem a criatura que teria aberto a porta fecha a porta e eles saem correndo. Mas a criatura já estava ali desde o começo. Essa é uma pequena falhinha que você também consegue notar. Agora, quando eu fiz a pesquisa ali, entre aspas, justamente por Paranormal Paranoids, você talvez tenha visto uma notícia a respeito de um cara chamado Chris Stuckman fazendo um filme sobre o caso. De fato, isso é verdade. Quem defende que isso é real vai dizer que isso aqui é simplesmente alguém pegando um caso real e transformando em filme. Alguém igual aquele filme, que eu esqueci o nome agora, da plataforma de petróleo que tem um acidente. Então pegam um caso real e fazem um filme a respeito. O filme pode ser baseado em fatos reais, mas tem uma certa dramatização. Aí tem gente que diz que não, que na verdade tudo isso que a gente viu até agora foi uma jogada de marketing para o filme. Vamos analisar isso um pouco melhor. De fato, a gente tem essa notícia e tem mais um local que eu não falei para vocês e que também é super importante. O local é o local desse vídeo aqui. Aqui a gente tem um vídeo na qual a Riley dá uma espécie de entrevista. Aqui a gente tem uma estante com diversos volumes, não dá para identificar muito bem o que eles são nesse momento. Você percebe que tem também, se eu avançar aqui no vídeo, uma parede. Essa parede tem um tom azulado e mostra aqui uma porta, um batente. Em um dos cantos, por alguns segundos, por um tempo muito curtinho, você vê Nintendo 64 exibindo ali. Agora a questão é que esse local é bastante parecido com um outro local bastante suspeito, que tá assim no top 10 locais em que isso aqui não deveria se parecer. Eu estou me referindo à casa do Chris Stuckman. Tá? Aqui a gente tem algumas cenas, isso é do Instagram dele, de vídeos no YouTube e assim por diante, em que essas partes da casa, apesar de que eu não consegui apontar um local exatamente, especialmente porque ele muda as coisas na casa com o tempo, então a gente tem um vídeo dele aqui que é de 2013, aí a gente tem as imagens do lugar atualmente, etc. Mas a questão é, a coleção pode ser vista aqui, é exatamente o mesmo tipo de coleção, né? Os mesmos tipos de volumes que aparecem. Deixa eu voltar aqui na cena, mas ó, você pode perceber o volume e uma espécie de etiqueta no fundo, exatamente a mesma coisa aparece aqui. A parede de fato é azul e o estilo dos batentes da porta é o mesmo. Então é bem provável que isso aqui foi gravado lá na casa do Stuckman. Se esse foi o caso, esse vídeo é de maio, conforme está na descrição, então o Stuckman está envolvido desde o começo com esse projeto. Mas eu acho bem improvável que seja uma jogada de marketing para o filme. Eu acho que isso é uma hipótese. Hipótese que eu considero mais provável. Isso começou como um jogo de realidade alternativa e fez sucesso e o Stuckman decidiu transformar em filme depois, porque um filme gasta orçamento. Afinal de contas, e justamente por essa razão, é melhor você ver primeiro se as pessoas gostam, e as pessoas gostam, e aí você decide fazer um filme. Além disso, a Riley aparece bastante nos vídeos, então a Riley tem essa facilidade de que você pode tirar um print da cara dela e jogar a foto dela num motor de busca chamado Pinais. O Pinais é pago aqui, mas você pode usar um robô no Telegram também, que é de graça. Então com isso, fazendo a pesquisa, é uma ferramenta de busca de reconhecimento facial, as pessoas foram capazes de identificar a Riley como uma atriz chamada Sarah Dern. Aqui você pode ver a página da Sarah Dern no IMDb, e aqui você pode ver o Instagram da Sarah Dern. Tem uma semelhança física gritante. Olhos, nariz, boca, cabelo, etc. Ao que tudo indica, de fato, são a mesma pessoa. A Sarah Dern, ela é dos Estados Unidos, mais uma vez, e ela se interessa por paranormal, por alquimia. Ela publicou um livro sobre alquimia, inclusive, participou de filmes de terror, e na Atlas Obscura ela escreveu diversos artigos, inclusive vários locais nessa região aqui do leste dos Estados Unidos. É tentador fazer a mesma coisa como esse cara fez com os outros atores. Só que ao passo em que a Sarah, normalmente você faz a pesquisa usando uma foto boa dela, os outros atores eles não aparecem tanto. Então você tem que usar uma foto pequenininha. Aí nem sempre essa pesquisa do Pinais vai funcionar. Então você pode fazer, você pode verificar, mas eu não daria tanta fé nisso aqui. Porque, claro, o Pinais, nesses exemplos, está se baseando com uma foto muito pequena e podem haver erros. Afinal de contas, pessoas são parecidas no mundo real, mesmo que elas não sejam a mesma pessoa.
Então aqui a gente já pode encaminhar para a conclusão. O caso tem tudo de um ARG. Um ARG é um jogo de realidade alternativa que utiliza elementos do mundo real, nesse caso os vídeos, os cartazes, a Jazz, o perfil dela, para contar uma história. Em alguns casos, a interação do público faz com que a história seja alterada. E os ARGs frequentemente envolvem a produção de artefatos que parecem autênticos, mas que são feitos em algum grau de precisão justamente com artefatos falsos. A gente abordou vários casos do tipo. Acho que o mais recente é o Catastrophe Crow, que contava um jogo que tinha sido esquecido, mas que na verdade nunca tinha sido existido, e os caras forjaram até uma revista para fazer o ARG. A gente tem também o caso da Dash Vlogs, que era uma moça vítima de perseguição, e tinham até atores que trabalhavam, assim como nesse caso. A gente tem também o Kenny Quest, que nesse caso é um jogo de RPG, que na verdade parecia uma ferramenta de recrutamento para um culto, na prática não era nada disso, e teve também esse tipo de interação, de deixar um objeto no mundo real e as pessoas buscarem. Isso também é o que os fãs desse negócio compartilham. A gente tem um Reddit a esse respeito, em que uma das regras é não exponha os atores, então não faça exposed da Sarah Dern e assim por diante. Inclusive aqui a gente tem também a menção de que isso é simplesmente um ARG, é ficção e assim por diante. Inclusive tem uma indicação para você não sequestrar o jogo, não ficar postando pista como se você fosse parte da equipe do jogo. Tem uma wiki a esse respeito que diz a mesma coisa, é um ARG, tá aqui, é um jogo de realidade alternativa. A gente tem um fansite sobre os Paranormal Paranoids, que também tem um artigo explicando por que isso é um ARG. A gente tem a página da MDB sobre o filme que o Stuckman vai produzir. Aqui menciona que é uma história ficcional, conforme está indicado, e é basicamente isso. Todos os fãs dessa história concordam que é um jogo de realidade alternativa. Assim a gente pode concluir que os Paranormal Paranoids nunca existiram. Os vídeos são feitos recentemente usando atores, cenários e roteiros que visam desenrolar uma história ficcional com personagens ficcionais. O tema faz parte de um ARG guiado pelos fãs e pelo perfil de Jazz e aquele perfil anônimo que não teve atualizações recentes. Tem gente que diz que esse ARG está morto porque a última atualização é de setembro. Por quê? Porque as contas surgiram do jeito suspeito, porque não tem evidências de que eles existam, porque não tem evidências dos desaparecidos, e é bem contraditório o local em que esses cartazes foram colocados. Não tem nenhum elemento de datação nos vídeos, não tem nada que a gente fala, ok, esse vídeo só pode ter sido feito antes de tal ano, a gente não achou nada, mas a gente achou um elemento de datação ao contrário, a gente achou aquela árvore que mostra que o vídeo só foi feito depois de 2009. Ele provavelmente foi feito recentemente, 2020, 19, sei lá, em algum momento durante a produção do ARG. Aquela fotografia da escola. E ela certamente não poderia estar num vídeo de 2007. A bomba de gasolina, claro, não é uma bomba de verdade. E a camiseta da Riley é vendida na internet. E um dos vídeos muito provavelmente foram feitos aí na casa do Stuckman. O Stuckman, inclusive, provavelmente supervisionou o projeto desde a concepção. A Riley provavelmente é a atriz Sarah Dern, a semelhança é gritante, tudo indica que sim. Eu não seria tão precoce em identificar os outros atores. Dá pra fazer, eu achei alguns nomes, mas eu não acho que seja uma boa ideia associar, porque a evidência é mais fraca. Mais uma vez, claro, o nome dos demais envolvidos no ARG, além do próprio Stuckman, permanece desconhecido, mas isso é normal. Tem muitas obras que são assim. O desenvolvedor aparece só depois. Se eu não me engano, a obra do Alan Resnick, o Alan Tutorial, foi exatamente isso. Where's Everybody? A gente já cobriu também, foi exatamente isso. O cara apareceu depois. Petscope também é a mesma história. E a conclusão do vídeo é compartilhada com os demais fãs do tema. Se você quer saber o que aconteceu com a Riley, sinto muito, mas aqui não vai rolar. Eu não tenho paciência para ficar me preocupando com personagens ficcionais. Mas você pode entrar no Reddit, no Discord dos caras, na Wiki, etc. e pode investigar um mistério ficcional à vontade. Valeu por você que assistiu, a gente se vê. Falou!